ele veio para modernizar a Polícia Civil do Rio de Janeiro. Eu não vejo problema na crise prisional, eu vejo um problema no sistema de segurança como um todo. É possível que ela tenha padrões de eficiência, padrões de eficácia. Olá, na DM Entrevista de hoje vamos falar sobre o sistema prisional brasileiro. Nosso convidado é o administrador e coordenador do projeto Delegacia Legal do Governo do Estado do Rio de Janeiro, César José de Campos. Seja bem-vindo, César, ao programa. Para começar nosso bate-papo, vamos falar sobre essa onda de guerra das facções entre os presídios nesse início de ano. Para você, o motivo dessas ações é a superlotação? Não, são vários motivos. Eu não sou um especialista em administração prisional, mais por conta de convívio, mas é basicamente vários fatores. A superlotação é um deles, falta de condições de habitabilidade é outra, a ausência do Estado é outra, a falta de equipamento, tecnologia nas unidades prisionais. Quer dizer, há uma série de problemas que culminam com uma rebelião, com o domínio de uma facção, né? Então não dá para, seria leviano dizer que a causa é uma, a causa é outra. Não, a causa é um conjunto de fatores que afetam este sistema, que eu acho que não é nem um sistema prisional, é o sistema de segurança pública como um todo, né? Porque antes dele ser preso, antes dele estar condenado, ele foi preso por um órgão de segurança. Para inibir as brigas entre as facções, né, o governo anunciou várias medidas. A principal é a disponibilização de 430 milhões para a criação de novos presídios e também para melhorar a segurança dos que já existem. Olha só, eu acho que a gente tem que raciocinar o seguinte. Primeiro que houve uma decisão, porque quando você tem uma consequência como essa, das rebeliões que apareceram, é sinal de que nenhuma decisão anterior foi tomada. Houve uma omissão, houve uma carência de uma série de fatores. Então, quando surge uma crise, pelo menos uma decisão foi tomada. Tomada para geração de vagas é importante? É importante. Para comprar equipamentos? Também é importante. Mas não é só isso. Isso não vai resolver a crise. Vai ser uma intervenção importante a ser feita, porque foi tomada a decisão, mas o problema é muito maior do que apenas uma decisão. A outra decisão que foi tomada foi de criar comissão com todos os órgãos envolvidos para tomar algumas decisões, como, por exemplo, mutirões de defensorias com varas criminais, com varas de execução, para tentar reduzir a superlotação. A superlotação é um dos problemas, mas não adianta eu não ter superlotação e não ter condições de habitabilidade adequadas, não ter condições de saúde, não ter ocupação de preso, não ter efetivo de agente. Então, esse conjunto de coisas é que tem que ser focada. O senhor falou sobre o mutirão, né? Que é uma das medidas do governo. Hoje, no presídio, 41% dos presos não foram condenados. Então, esses mutirões ajudariam nesse quesito, né, de trabalhar essa questão desses presos que estão aguardando o julgamento? Lógico, você imagina o seguinte, quando o judiciário tem como uma das características uma amorosidade no julgamento do processo, enquanto há essa amorosidade, há alguém aguardando uma decisão que está dentro de uma unidade prisional, né? Essa falta de visão de sistêmica, quer dizer, de todo o conjunto, desde quando o sujeito praticou o delito até o momento que ele está aguardando a decisão ou está condenado, é que, se não for visto como um todo, nós vamos ter fenômenos como o que ocorreu agora no Espírito Santo. O governador do Espírito Santo investiu muito em unidades prisionais por conta de uma crise de 2005 que ele teve lá e construiu acho que mais de 15 cadeias nesse período, e hoje ele está com um problema sério na segurança pública que caiu no colo dele da pior forma que poderia ter acontecido. A crise no presídio ela já é de anos, né? Mas esse ano nós tivemos evento em Manaus, logo em seguida em Rio Grande do Norte, Rondônia, no Paraná. O senhor acredita que o fato de ter ocorrido em Manaus incentivou para que os outros presos dos outros estados também fizessem rebeliões? Olha só, eu acho que o caso, eu vejo o caso, eu não vejo assim uma crise nacional como se todos os presídios brasileiros estivessem
quase a ponto de ter rebeliões. O quadro é muito mais complexo, são mais variáveis. A forma de operar, a quantidade de agentes, o tipo de atividade que tem, o nível de superlotação, as condições. Uma coisa é você estar numa unidade prisional superlotada sem condições de habitabilidade e outra que tem condições de habitabilidade, mudam as condições. Então eu acho que o caso de Manaus, para mim, é um problema muito bem situado, assim. Inclusive são presídios terceirizados, que é considerado inclusive uma modernidade nesse setor, a terceirização de presídios. Mas tem que se ver o seguinte, que tipo de contrato, como é que um presídio terceirizado pode estar superlotado? Isso é contra a lógica da terceirização de unidades prisionais. Então, é um problema local, porque na maior parte do Brasil não tem presídios terceirizados e muito menos com o mesmo grau de superlotação ou com deficiências semelhantes. Agora, a forma como se divulgam esses eventos é que há que se pensar. Eu acho que os meios de comunicação têm que parar e pensar com muito cuidado que ao divulgar para uma sociedade que não está privada da liberdade, não é a mesma coisa de divulgar esse mesmo fato para quem está privado da liberdade. E todos assistem a mesma coisa. Se eu divulgo uma rebelião numa unidade prisional de uma forma sensacionalista, mostrando vários presos como se estivessem dominando a unidade prisional, para quem está naquela situação, que está vendo aquele fato dentro de uma unidade prisional, é preocupante. Nesse sentido. O que influencia também é a forma que a mídia disponibiliza a informação. Ficou como sendo noticiado como um grande evento, como um acontecimento. Aquilo é traumático, aquilo é barbárie. Você vê 200, 300 homens armados com facões, uns querendo matar os outros, uns degolando os outros. Isso não é imagem para uma mídia, vamos dizer assim, de bom nível, vamos dizer assim. E, ao mesmo tempo, milhares de pessoas, nós temos no sistema prisional, no Brasil hoje, mais de 600 mil presos. 600 mil pessoas assistiram também àquela mesma notícia. Agora, nós que não estamos privados da liberdade, estamos em outras condições, recebemos essa notícia de uma forma, mas quem está privado da liberdade recebe de outra e até como uma forma de estímulo. E como uma boa gestão, ela pode contribuir para pôr um fim nessa crise prisional, uma vez que o governo não está conseguindo controlar esses presos que estão sob sua custódia? Eu, mais uma vez, afirmo que eu não vejo problema na crise prisional. Eu vejo um problema no sistema de segurança como um todo, em que a questão prisional é uma parte, é um subsistema disso. E aí, enquanto os governos não olharem isso de uma forma sistêmica, em que tem que cuidar das polícias, tem que cuidar da justiça, tem que cuidar do sistema prisional, nós vamos ficar na mesma situação, resolvendo um problema numa ponta e tendo problemas em outra. O exemplo do Espírito Santo, com certeza, vai gerar uma série de estudos, uma série de análises, porque o fato do Espírito Santo é muito grave, mas é muito grave mesmo, porque você tem uma atitude da organização policial inaceitável. Por mais que eles tenham direito às reivindicações, é inaceitável que uma organização policial abra mão não dê, né, qualquer tipo de segurança à sociedade. Eles são fruto de um mandato que a sociedade lhe dá para fazerem segurança. Então, quando eles negam qualquer tipo de segurança, eles estão passando por cima de um direito deles, que esse mandato não é deles. Esse mandato é dado pela sociedade, que merece ter as mínimas condições de segurança. Por isso que é inaceitável essa postura. Como também é inaceitável o governo do Estado, do Espírito Santo, ficar 7 anos virado de costas para as reivindicações que os policiais apresentaram justamente. Então, é por isso que eu disse, se não olhar de uma forma sistêmica, você vai resolver o problema prisional, em parte, vai resolver aparentemente, porque o problema é muito mais complexo, porque envolve todas essas instituições que fazem com que a pessoa que pratica um delito acabe numa prisão. Ele passa por uma série de
subsistemas. Projeto, E a boa gestão, como administrador, eu não consigo ver o problema prisional do sistema penitenciário brasileiro como sendo um problema à parte do conjunto da segurança pública. César, agora alguns especialistas eles falam muito, né, que uma das medidas para reduzir a criminalidade é o investimento em políticas sociais. O senhor concorda e por quê? Bom, eu não posso discordar disso, porque lógico que isso faz um bem. Investimento em políticas sociais, lógico, faz um bem. Agora, não é só isso, você tem várias outras coisas. Esse cuidado que a gente tem que tomar com o sistema de segurança pública não está dentro de uma política social, mas está dentro de um processo de gestão com racionalidade e com eficiência, né? Eu estava até citando que tem alguns países europeus que estão em crise e que, no entanto, os serviços públicos funcionam, né? O fato de você estar em crise econômica não justifica a rua ficar suja, ficar pouco limpa, ou a saúde ficar ruim, ou a educação ser ruim. Então a gente tem eu acho que o grande desafio, eu vejo até que nós estamos passando assim quase que um momento histórico hoje, que nós temos uma grande possibilidade de uso de tecnologia em várias atividades, nós temos uma grande possibilidade de modernizar várias atividades, né, de dar bons resultados em várias atividades, e aí, consequentemente, nós precisamos de muita administração, de muita gestão de qualidade para fazer com que essas coisas funcionem. Equipamento e tecnologia não funcionam sozinho. Eu tenho que ter o equipamento, tenho que ter a tecnologia, tem que dar o treinamento, tem que ter a supervisão, tem que ter o controle para que aquilo funcione de forma harmônica e eficiente. César, o senhor é o coordenador do programa Delegacia Legal, né, que foi implantado no Rio de Janeiro. Fala um pouco para nós como funciona esse projeto e quais foram os benefícios que sua implantação trouxe para o estado do Rio. Olha só, esse é um projeto que começou em 1999 para modernizar a Polícia Civil, que foi abandonar dois grandes processos, que era sair da máquina de escrever manual, que provavelmente a sua geração nem conheceu, uma máquina de escrever manual, e informatizar todos os processos de trabalho dentro da Polícia Civil, de investigação criminal, que é a responsabilidade da Polícia Civil. Eliminar todas as carceragens que existiam nas delegacias, como hoje existem em vários estados, e que é uma calamidade, pior do que a prisional, por exemplo, né? E eliminar as carceragens para que a população recebesse um melhor serviço, né? Para que a delegacia fosse efetivamente um local de prestação de serviços de segurança que o Estado dava à população. E o terceiro ponto foi construir e entregar unidades de delegacia, todas remodeladas, com ar-condicionado em todo o ambiente, com todo informatizado, com toda a tecnologia disponível, bem iluminado, bem sinalizado e todas com o mesmo layout no estado. Nós fizemos nesse projeto 163 delegacias neste formato, né? Isso acabou sendo até documentado num livro que eu trouxe aqui para vocês verem, que está até estou doando aqui para o Conselho Federal, alguns exemplares para que fique na biblioteca, em que aqui está registrado toda essa experiência, porque é uma experiência inovadora que teve no Brasil de modernização de uma organização policial. E nessa convivência, né, na convivência com esse projeto, eu aprendi o drama de ser policial num país como o nosso, o drama de ser um agente penitenciário num país como o nosso, né, e um drama de ser um defensor público também num país como o nosso, que falta recursos, né? E aí nós chegamos como benefício, nós não temos desde 2010 nenhum preso em delegacia policial, nós temos todas as delegacias informatizadas, que deu uma consistência maior ao serviço de inteligência policial na Polícia Civil do Rio, né? E todas as unidades com condições de receber o cidadão num momento de violência que tenha sofrido, ou algum dano que tenha sofrido. Dar segurança, né, à sociedade. À sociedade, com certeza. César, obrigado pela participação. Chegamos ao fim de mais uma ADM Entrevista. Se você gostou do bate-papo, não esqueça de deixar o seu like.